hoje a gente vai falar sobre os aspectos legais, éticos e práticos na administração condominial. Área comum. Oferecimento. Transverte, a solução em transporte vertical. Design, receita garantida para o condomínio. Idealize, você idealiza, nós realizamos. E a nossa apresentadora do nosso quadro Área Comum, Alessandra Ruiz, hoje convidou o delegado do GAECO, Dr. Ricardo Jorge Rocha. Obrigada por terem vindo, um prazer recebê-la. Oi, minha maravilhosa. Linda. Como você tá, doutor? Bem. Prazer Prazer é recebê-lo. meu. Obrigada, tá? Obrigado. Ai, gente, corrupção em condomínio. Você fala assim, imagina, isso tá muito distante de mim. Será que tá? Infelizmente não, doutor? Posso começar? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sara. Obrigado pelo convite. Alessandra, obrigado pelo convite. O termo está errado, na verdade. Corrupção em condomínio, como eu estava explicando, não existe corrupção ou figura da corrupção privada no Brasil, infelizmente. Não existe. Mas o crime existe. O que seria a corrupção? Corrupção no setor público. Então, como a gente estava conversando, o que acontece? Acontece sim, a corrupção privada. Ele só não é tipificado como crime no nosso país. Existem projetos de lei para estabelecer a corrupção privada, o que eu defendo, acho que é necessário porque é uma prática comum. É um problema, infelizmente, do nosso país como um todo, que é igual no serviço público, né? Então, oferecer para o síndico, né? A Alessandra, ela é síndica, um prestador de serviço, tanto oferece, fica com 20%, vamos superfaturar esse serviço e eu te pago 20% aqui por fora. Isso é corrupção. Ele fazer isso para a Alessandra não é crime no nosso país, infelizmente. Ela fazer isso para mim é crime na hora. Eu não preciso aceitar, ela não precisa me dar nada. Se ela me oferecer, eu já prendo ela em flagrante. Peraí, então vamos lá. Se a Alessandra, como síndica, for prestar um serviço para o condomínio que ela atende, Sim. Tá? E ela vai pegar um fornecedor, tá? Vamos dizer, pegar um fornecedor. E daí ela começa a combinar com o fornecedor, então vamos fazer o seguinte, o valor ficaria 70 mil. 70 mil. Estou invertendo. Sim. Vamos jogar 100 mil? Né? Isso é o gestor falando para o fornecedor. Isso é um crime. Não é um crime no Brasil. Como assim? Eu também fiz a mesma pergunta para ele. É grave. Não temos. É uma prática imoral. No Código Explica, Civil. doutor, É uma ilegalidade no Código Civil, porque o Código Civil, né, tudo que você tem que fazer nos seus contratos, nas suas relações, você tem que ter boa fé e a probidade, são princípios gerais do direito civil, mas isso não é crime, não é tipificado em nenhuma lei criminal no nosso país. Ao contrário se eu solicitar uma vantagem indevida na minha atividade profissional, é um crime grave, é um crime de corrupção passiva que eu pratico. Sim. Porque eu sou delegado. Você me oferecer na minha atividade qualquer vantagem indevida para eu fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, já é crime. Só você me oferecer. No âmbito privado, não é crime. Mas isso pode configurar o quê? Apropriação indébita, pode configurar estelionato. Porque para você... Deveria ser tipificado, né? Vou citar um exemplo. Na lei do esporte, o Brasil tem uma espécie de corrupção privada numa legislação nova. A Lei Geral do Esporte, ela tipificou tanto a corrupção ativa, ou seja, de quem solicita, como a corrupção passiva, de quem oferece, como a corrupção passiva de quem solicita ou recebe, no âmbito do esporte, para alterar resultados de jogos esportivos. Então, já recebemos denúncia de técnico de futebol que às vezes solicita valores para escalar determinado jogador que fica na reserva. Isso é corrupção ativa, não precisa nem ter o pagamento, não precisa nem ter aceitação, só o fato de solicitar já é o crime, o fato de oferecer também já é o crime. No âmbito privado dos condomínios não é crime, mas o crime formal é essa, que não existe o prejuízo, que para mim tem que ficar, infelizmente no nosso país, a cultura, e a gente tem que mudar desde o início, desde as escolas, essa cultura de achar que o errado é certo, muitas vezes. Então, eu acho um maior problema do mundo esse discurso, né? O policial lá que vai no trânsito, de repente, e solicita lá 10ão para, de repente, não aplicar uma multa para você poder seguir sua viagem. É crime de corrupção passiva, um crime gravíssimo, 2 a 10 anos de cadeia. E eu acho isso grave, mas assim, mesmo pai de família que critica esse policial, olha, o GAECO prendeu, o GAECO essa semana, o GAECO Guarapó fez uma operação muito grande, prendeu uma série de policiais ali praticando corrupção.
E esse pai, olha que bom, né? Ele prendeu. Esse mesmo pai, de repente, ele é dono de uma prestação de serviço, oferece para o síndico um valor para ele poder levar aquele Fecha contrato. comigo que eu te dou um bônus. É a mesma coisa. BV. Eu posso fazer só um adendo Por assim? favor, Alessandra. Porque senão vai Você ficar aquela coisa vive assim. isso. O doutor tem a parte técnica, né? Sim. Ele tem que explicar a parte dos crimes, tudo. Na prática dos síndicos, tanto como gestores prediais, né? Que estão ali no dia a dia, o que acontece? Vai ter uma obra no condomínio. Aí vai participar as empresas ali, vai ter 3 orçamentos, 4, até Como mais. se fosse uma licitação. Exato, é igualzinho. Na verdade, é um orçamento, eu tô fazendo... Isso, né? Busca o que de preço, né? acontece, Busca de preço, às vezes a pessoa, o próprio fornecedor fala, ó, se você me ajudar no meu orçamento, eu te dou um negocinho por fora. Isso o fornecedor ofereceu para o gerente predial, para o síndico que seja. O fornecedor ofereceu. Isso, para ele ganhar. Fecha comigo. Para ele ganhar o orçamento. Se fosse no setor público, uma prefeitura, isso já era crime. Isso. Já Mas- era Corrupção. crime. Tá. Agora vamos levar lá para o condomínio. Vamos lá. Para o condomínio, eu, Alessandra, o que eu falo? A transparência é sempre a melhor conduta. Para o síndico que não deve nada, para o gestor que não Tá. deve nada, leve os orçamentos para a Assembleia. Eu estou falando de valores altos, tá? Tá Eu não bom. estou falando de valor assim, troquei cerca elétrica, R$2.000. Não, eu estou falando de 100 Pra um mil. condomínio. Trocar o rejunte de piscina, Tá. uma obra mais... Né? Robusta. Robusta. E tem isso no regimento interno, tá? Ok. O que o síndico pode gastar mensalmente, Ah, o que é? ele não pode. Tá, ok. Existe regimento interno, a convenção exatamente. tem que ser respeitados. Porém, o que eu, Alessandra, indico para ser uma coisa muito transparente, Ok. sabe, Sara? Que falta isso e por isso que é importante o nosso quadro, doutor Área Comum, para levar essa informação Sim. para as pessoas leigas, para as pessoas que não têm esse conhecimento Sim. legal, o que pode, o que não pode. Então, Sara, leve para a Assembleia, leve lá, pessoal, ó, tem Tô com essa, 3 essa e orçamentos. essa empresa, faz a votação bonitinho, escolhe, porque daí o síndico, ele se... Sabe, ele está fazendo com transparente a gestão dele. É a melhor conduta a ser feita. Doutor, pergunta. Vamos supor, nesse caso, exatamente isso que a Alessandra acabou de Sim. falar. Então, ela foi lá fazer os orçamentos e uma das empresas ofereceu. Fecha comigo que eu te dou uma bonificaçãozinha. Até aí ele não praticou nenhum crime. Ele praticou, sim, uma imoralidade. Gravíssima. Mas ele não praticou um crime. Mas, vamos supor que o síndico aceitou essa vantagem. Tá. Tá? Aí a gente começa a trabalhar num dano existente. Como que essa vantagem aconteceu? A gente superfaturou uma nota, a gente fez uma nota falsa. Uma nota... Quando a gente faz uma nota falsa, a gente já tem um crime. Ah, bom. Aí a gente já tem um crime de estelionato. Uma falsidade ideológica ali na nota, que pode ser absorvida ou não pelo estelionato. Aí você tem um prejuízo. Sim. Aí você pode... Aí, Porque o condomínio está pagando para o síndico receber. Claro. Ele já paga Aí, para o síndico. Exato. É que a primeira etapa, que era uma proteção, por isso que existe a lei da corrupção passiva, corrupção Ok. ativa, já é uma proteção, para nem ter, a gente não chegar a ter o dano. Ok. O crime já foi anterior. Nesse caso, não. Infelizmente, no âmbito privado, a gente vai ter que ter o dano para configurar um crime, para isso ter interesse E penal. houve o dano, né, doutor? Nesse caso, houve o Os dano. moradores, os condôminos foram lesados. Eles perderam com essa 30 mil. prática. Ok. Porque era para pagar 70 mil nesse serviço, pagou 100 mil nesse Pagou 100 serviço. mil. Aham. E aí, até hoje, em razão do, né, até dessa entrevista hoje, eu conversei com o doutor Edgar, né, que é o delegado do primeiro distrito policial de Londrina, que é a delegacia que cuida de estelionatos, e eu combinei com o doutor Edgar hoje um procedimento padrão nesses casos específicos de condomínio. E aí? Como pode configurar apropriação indébita, estelionato? Quem tiver uma denúncia para fazer disso, quem tiver informação, notícia de crime desse, né, condôminos que se sintam lesados, grupo de condôminos, síndicos que tiveram, né, em gestões anteriores e detectaram ali essas fraudes, procurar o primeiro distrito. Então agora, graças ao programa, um procedimento padrão. Ótimo. Ó. Procurar sempre o primeiro distrito, o doutor Edgar, meu amigo lá, e ele vai atender. Aí ele vai fazer esse primeiro atendimento, registro do boletim de ocorrência. Como ele mencionou, existem casos. Geralmente os casos, quando chegam no primeiro distrito, já são lesões de 300 mil, de 500 mil que estão sendo investigados lá em condomínios de estelionato, ou seja, envolvem notas frias ali, envolvem fraudes, que são condutas diferentes, né? E se ele identificar que não é um estelionato, é uma apropriação indébita, ele vai também fazer o encaminhamento correto para o 5º distrito, já com as oitivas, já com tudo, né, devidamente apurado. Sim. É bom ser acompanhado os condôminos, irem com um advogado, com uma notícia de fato explicando, ir com auditoria, porque não adianta você chegar só na delegacia, na frente do delegado e falar, ó, estão roubando lá no meu condomínio. Não é assim. Sem provas. Você precisa de provas. Provas, a polícia vai produzir essas provas, você precisa de indícios. Auditoria, Ok. indícios. Então, uma auditoria já vai dar esses indícios, os extratos Doutor, bancários uma nota, por exemplo, uma nota, tá? Eu tô
lá com o meu livro caixa, estou conferindo, sou condômino, sou fiscal, sou conselheira fiscal. E eu estou lá, eu vejo um valor muito absurdo, uma poda de árvore, R$10.000. Isso é indício, né, doutor? Isso eu não conheço dos preços, Pode né? ser. Mas pode ser, mas tipo assim, se a uma gente... árvore, R$10.000. Eu que estou no dia a dia, eu sei que uma árvore a gente paga R$1.200, R$900, depende... Os condôminos vão fazer um orçamento, pega 3 empresas disso daí, faz 3 orçamentos e vai ver, ó, não, é R$2.000. Tá Por que a sua é 10? Levantou suspeita. E por que o seu outro serviço também já tem um início forte, ou seja, algum dinheiro saiu ali de forma indevida. E acontece muito, o GAECO investigou já recentemente no condomínios, como eu disse, não, mas o GAECO investiga, às vezes, em cooperativas, teve caso recente ali de fraudes, cooperativas chegou a R$20 milhões. Fraudes em sindicatos também de desvio. E a mesma coisa, a nota fria, nota de empresas desfachada. Então, eu simulo serviços, isso também acontece. Isso também foi configurado aqui no Senato. Então, o síndico e o gestor simulam algum serviço que não ocorreu, uma empresa que não existe, e há o desvio desse dinheiro. Isso é um estelionato. E da cadeia? O estelionato é pena de 1 a 5 anos. Da cadeia. Tem que ter... não vai dar o regime fechado, que o nosso Brasil hoje no nosso Brasil, uma tonelada de droga não dá regime fechado mais. Mas, infelizmente, a nossa lei está complicada, a nossa lei penal. Mas vai dar uma responsabilização criminal. E mais, que aí eu acho mais, o mais importante, o GAECO atua sempre nesse sentido, a reparação do dano, né, e a descapitalização do criminoso. Então chegou, o síndico lucrou R$500 mil, de repente, com fraude que ele tem praticado ali rotineiramente. Tá? Ele lavou dinheiro para esses R$500 mil? Ele foi o prejuízo que ele deu? Vamos bloquear esses bens. Vamos ressarcir o condomínio e aplicar também sanções. Para que ele perca. Porque ele responde, né, doutor? Civil e criminalmente, o síndico, ele é responsável por dano que ele causou. O condomínio pode acionar civilmente também, né, as indenizações pelos danos, mas criminalmente essa questão patrimonial é muito importante, ela tem que ser resolvida também, né? Então, com os bloqueios, por isso que é importante quando nos procurarem ali, até para terem esse ressarcimento. O valor de 300, 500 mil no fundo de reserva de um prédio, eu acho que faz diferença. 43-999520380. O que a gente está falando aqui está fazendo sentido para você? Já aconteceu algo suspeito no seu condomínio? Você já passou por alguma situação? E aí, o que fazer neste momento? Manda a sua mensagem para mim. Se você tiver dúvidas, você pode tirar aqui com a gente. Pode participar via chat do YouTube, @RicTVLondrina. Tem mensagem de telespectador já na tela pra gente. Vamos ver? A Odete perguntou o seguinte: Sara, e quando o síndico some com todo o fundo de reserva? Quase R$30 mil. Como assim some? Alessandra, existe isso? Some com o fundo de reserva? Sara, eu vou aqui, não sei o caso específico desse caso, mas eu vou falar o que acontece muito na gestão financeira do condomínio. Às vezes, o síndico, para ele não jogar as despesas ordinárias naquele mês, para não aumentar a cota condominial, ele faz o quê? Ele vai tirando do fundo de reserva. Esse mês passou R$5 mil. Às vezes não é nem maldade, é má formação, é má gestão. E às vezes, ele, como eu falo, o síndico, ele às vezes trabalha o dia inteiro, ele está naquela correria e ele delega essas funções, às vezes, para um gestor, para um administrativo dele, do condomínio. E a pessoa vai lançando as notas, depois, opa, estourou, rateio esse mês. E vai tirando do fundo de reserva. Então, assim, tem que investigar nesse caso como foram gastos esses R$30 mil. Já seria uma investigação, né, doutor? Exatamente, o que a Dete falou, existem casos realmente de desvio de fundo de reserva. Mas às vezes não, né, doutor? Às vezes não. E aí é o caso também que é apurado. É o mesmo caminho que a gente já combinou agora aqui, a partir de hoje, combinar esse caminho. Procurar a doutora Edgar no 1º Distrito Policial, Delegacia de Estelionato. Esse caso específico não ficaria com ele, mas ele daria o atendimento, faria o boletim de ocorrência e encaminharia para o 5º Distrito, que daí o crime não é mais estelionato, é apropriação indébita. Apropriação indébita. Existem casos. E pelo que a Odete está falando, realmente... Tem que ver no que se enquadra, tem que ver se o síndico não gastou lá com o spa, no cabeleireira... Pelo amor de Deus! Na manicure, pelo né, amor doutor? de Deus! Exatamente, é a apropriação indébita. 43-999520380. Participa comigo, manda suas dúvidas. Pode participar via chat do YouTube, @RicTVLondrina. Mais mensagem de telespectador na tela para você. Vamos ver. A Dani Viana mandou o seguinte: Sara, no meu condomínio não tem conselho consultivo. Fere alguma lei? Não teve assembleia, moradores não sabem disso. Opa! Não tem conselho consultivo? Consultivo não é o fiscal, né? Tem que ver. Aí, nesse caso, Sara, eu aconselho sempre ver o regimento e a convenção interna do condomínio. Do condomínio, ok, tá. Porque assim, o conselho pode fiscal... Variar. Pode. Tem convenções e regimentos que falam que tem que haver 3 do conselho fiscal e 3 do consultivo. E tem casos que o fiscal, essas 3 pessoas, já faz o consultivo. Então, nesse caso,
deve ter o conselho fiscal, com certeza, no condomínio. Com certeza, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Ó, e esse quadro, ele é de utilidade pública, é realmente para tirar suas dúvidas, é realmente para trazer uma solução para os seus casos. Eu não sei o que fazer. Procura, o telefone tá no vídeo, a gente sempre coloca para você. Entre informações com o GAECO, pode perguntar aqui pra gente, a Fernanda também encaminha, a Alessandra tá aqui para tirar todas essas dúvidas também e trazer convidados que vão nos esclarecer essas dúvidas que a gente tem. A gente também não é obrigado a saber tudo, só que a gente precisa perguntar. Então vamos na fonte, por isso que a gente chamou o doutor aqui. O telefone do GAECO tá aqui no vídeo para você, qualquer coisa você pode também entrar em contato, tá bom? E é o seguinte, levantou suspeita? Tá estranho? Levanta, apura todas essas informações e vai atrás disso. Não deixa passar, porque às vezes o rombo pode parecer pequenininho no começo, mas se você deixar, vira uma bola de neve e o rombo fica gigantesco. E daí vai pesar no bolso de todo mundo. É ruim para todo mundo, né, doutor? É ruim para todo mundo. Doutor, queria agradecer que você veio, foi um prazer, obrigada, foi uma honra tê-lo aqui, tá bom? Prazer foi meu, obrigada Sara, mesmo. Alessandra, prazer foi eu meu, que obrigado. agradeço. Ale, obrigada. Achei Eu que foi que tão agradeço. importante esse assunto hoje. Obrigada. Que legal a gente trazer isso, a gente esclarecer. Eu acho que é muito legal a gente dizer que esse é o objetivo do nosso área comum. Sim. Que mais que a gente pode tratar aqui? Qualquer assunto relacionado a condomínio? Qualquer assunto. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, Sara, eu preciso de tal assunto relacionado, sei lá, a pet, relacionado ao meu vizinho, é barulho, seja o que for, importunação, a gente pode falar aqui. Qualquer assunto, Sara. O condomínio é uma comunidade, é como se fosse uma pequena cidade, um bairro. Sim. Então ele tem as leis também, tem as dúvidas, tudo. Nós temos tantos assuntos para trazer aqui. Então, muito importante. Até o doutor, eu até gostaria de convidar ele de uma outra Pode voltar mais vezes, por favor, doutor. Tá convidado, tá bom? Obrigado, com Tá certeza. intimado já, doutor. Tá intimado. Não, virei sim. Doutor Ricardo Jorge, é um prazer recebê-lo. Obrigada. Obrigada, Lê Ruiz. Obrigada, é um prazer, obrigada. gente. Quinta-feira que vem tem mais área comum pra você. Suas dúvidas, manda pra gente no 439-9952-0380. E já começou o nosso alerta de ofertas Inverno Baby Go Outlet. A oportunidade que você esperava para garantir as melhores peças para os pequenos e com preços imbatíveis. São 60 mil peças a partir de R$ 6,90. O preço máximo, R$ 69,90. É isso mesmo. Linha bebê e infantil com preço de fábrica. Você vai encontrar qualidade de shopping com preços de outlet. E o melhor, descontos progressivos para você levar mais pagando menos. É muito mais estilo e economia para os seus filhos neste inverno. Não perca essa oportunidade de garantir as melhores ofertas da estação. E ainda, pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros e sem parcela mínima. Onde fica o Baby Go Outlet? Rodovia Melo Peixoto, 1059, Cambé, em frente à Coca-Cola. Alerta de ofertas inverno, Baby Go Outlet. Bora pro intervalo rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente vai falar. Será que os signos escolhem o amor? Opa, eu não sei. Mas essa resposta a gente vai ter depois do intervalo. Eu volto já já. Não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que dá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Amanhã, logo após Power Campo Brasil, Celso Zucatelli apresenta Quilos Mortais. Ver mais. Oferecimento. Outlet Center, Baby Go Outlet e Outlet.go. Trocar de plano de saúde? Jamais! Aqui é Unilover. Com a Unimed, eu tenho mais de 1.200 médicos. Hoje a gente vai falar sobre os aspectos legais, éticos e práticos na administração condominial. Área comum. Oferecimento. Transverte, a solução em transporte vertical. Design, receita garantida para o condomínio. Idealize, você idealiza, nós realizamos. E a nossa apresentadora do nosso quadro Área Comum, Alessandra Ruiz, hoje convidou o delegado do GAECO, Dr. Ricardo Jorge Rocha. Obrigada por terem vindo, um prazer recebê-los. Oi, Sara. Oi, minha maravilhosa. Linda. Como você tá, doutor? Bem. Prazer Prazer é recebê-lo. meu. Obrigada, tá? Obrigado. Ai, gente, corrupção em condomínio. Você fala assim, imagina, isso tá muito distante de mim. Será que tá? Infelizmente não, doutor? Posso começar? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sara. Obrigado pelo convite. Alessandra, obrigado pelo convite. O termo está errado, na verdade. Corrupção em condomínio, como eu estava explicando, não existe corrupção ou figura da corrupção privada no Brasil, infelizmente. Não existe.
Mas, mas o crime existe. O que seria a corrupção? Corrupção no setor público. Então, né, como a gente estava conversando, o que acontece? E acontece sim, a corrupção privada. Ele só não é tipificado como crime no nosso país. Existem projetos de lei, né, para estabelecer a corrupção privada, o que eu defendo, acho que é necessário porque é uma prática comum. É um problema, infelizmente, do nosso país como um todo, que é igual no serviço público, né? Então, oferecer para o síndico, né, a Alessandra, ela é síndica, um prestador de serviço, tanto oferece, ó, fica com 20%, vamos superfaturar esse serviço e eu te pago 20% aqui por fora. Isso é corrupção. Ele fazer isso para a Alessandra não é crime no nosso país, infelizmente. Ela fazer isso para mim é crime na hora. Eu não preciso aceitar, ela não precisa me dar nada. Se ela me oferecer, eu já prendo ela em flagrante. Peraí, então vamos lá. Se a Alessandra, como síndica, for prestar um serviço para o condomínio que ela atende, Sim. tá? Ela vai pegar um fornecedor, tá? Vamos dizer, pegar um fornecedor. E daí ela começa a combinar com o fornecedor, então vamos fazer o seguinte, o valor ficaria 70 mil. 70 mil. Estou invertendo. Sim. Vamos jogar 100 mil? Né? Isso é o gestor falando para o fornecedor. Isso é um crime. Não é um crime no Brasil. Como assim? Eu também fiz a mesma pergunta para ele. É grave. Não temos. É uma prática imoral. No Código Explica, Civil. doutor, É uma ilegalidade no Código Civil, porque o Código Civil, né, tudo que você tem que fazer nos seus contratos, nas suas relações, você tem que ter boa fé e a probidade, são princípios gerais do direito civil, mas isso não é crime, não é tipificado em nenhuma lei criminal no nosso país. Ao contrário se eu solicitar uma vantagem indevida na minha atividade profissional, é um crime grave, é um crime de corrupção passiva que eu pratico. Sim. Porque eu sou delegado. Você me oferecer na minha atividade qualquer vantagem indevida para eu fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, já é crime, só você me oferecer. No âmbito privado, não é crime. Mas isso pode configurar o quê? Apropriação indébita, pode configurar estelionato. Porque para você... Deveria ser tipificado, né? Vou citar um exemplo. Na lei do esporte, o Brasil tem uma espécie de corrupção privada numa legislação nova. A Lei Geral do Esporte, ela tipificou tanto a corrupção ativa, ou seja, de quem solicita, como a corrupção passiva, de quem oferece, como a corrupção passiva de quem solicita ou recebe. No âmbito do esporte, para alterar resultados de jogos esportivos. Então, já recebemos denúncia de técnico de futebol que às vezes solicita valores para escalar determinado jogador que fica na reserva. Isso é corrupção ativa, não precisa nem ter o pagamento, não precisa nem ter aceitação, só o fato de solicitar já é o crime, o fato de oferecer também já é o crime. No âmbito privado dos condomínios não é crime, mas o crime formal é essa, que não existe o prejuízo, que para mim tem que ficar, infelizmente no nosso país, a cultura, e a gente tem que mudar desde o início, desde as escolas, essa cultura de achar que o errado é certo, muitas vezes. Então, eu acho um maior problema do mundo esse discurso, né? O policial lá que vai no trânsito, de repente, e solicita lá 10ão para, de repente, não aplicar uma multa para você poder seguir sua viagem. É crime de corrupção passiva, um crime gravíssimo, 2 a 10 anos de cadeia. E eu acho isso grave, mas esse mesmo pai de família que critica esse policial e olha, o GAECO prendeu. O GAECO essa semana, o GAECO Guarapó fez uma operação muito grande, prendeu uma série de policiais ali praticando corrupção. E esse pai, olha que bom, né? Ele prendeu. Esse mesmo pai, de repente, ele é dono de uma prestação de serviço, oferece para o síndico um valor para ele poder levar aquele contrato. Comigo que eu te dou um bônus. É a mesma coisa. BV. Eu posso fazer só um adendo Por assim? favor, Alessandra. Porque senão vai ficar aquela coisa assim. Isso. O doutor tem a parte técnica, né? Ele tem que explicar a parte dos crimes, tudo. Na prática dos síndicos, tanto como gestores prediais, né? Que estão ali no dia a dia, o que acontece? Vai ter uma obra no condomínio. Aí vai participar as empresas ali, vai ter 3 orçamentos, 4, até mais. Como se fosse uma licitação. Exato, igualzinho. Na verdade, é orçamento, estou fazendo... Isso, né? Busca de preço, acontece, né? Às vezes a pessoa, o próprio fornecedor fala, se você me ajudar no meu orçamento, eu te dou um negocinho por fora. Isso o fornecedor ofereceu para o gerente predial, para o síndico, que seja. O fornecedor ofereceu. Isso, para ele ganhar. Fecha comigo. Para ele ganhar o orçamento. Se fosse no setor público, uma prefeitura, isso já era crime. Isso. Já era corrupção. crime. Tá. Agora vamos levar lá para o condomínio. Vamos lá. Para o condomínio, eu, Alessandra, o que eu falo? A transparência é sempre a melhor conduta. Para o síndico que não deve nada, para o gestor que não deve nada, leve os orçamentos para a Assembleia.
Eu tô falando de valores altos, tá? Eu não tô bom. falando de valor assim, troquei cerca elétrica, R$2.000. Não, eu tô falando de 100 Pra um mil. condomínio. Trocar o rejunte de piscina, Tá. uma obra mais, né? Robusta. Robusta. E tem isso no regimento interno, tá? Ok. O que o síndico pode gastar mensalmente, Ah, o que é? ele não pode. Tá, ok. Existe regimento interno, a convenção exatamente. tem que ser respeitados. Porém, o que eu, Alessandra, indico para ser uma coisa muito transparente, Ok. sabe, Sara? Que falta isso e por isso que é importante o nosso quadro, doutor Área Comum, para levar essa informação Sim. para as pessoas leigas, para as pessoas que não têm esse conhecimento Sim. legal, o que pode, o que não pode. Então, Sara, leve para a Assembleia, leve lá, pessoal, ó, tem Tô com essa, 3 essa e orçamentos. essa empresa, faz a votação bonitinho, escolhe, porque daí o síndico, ele se... Sabe, ele está fazendo com transparente a gestão dele. É a melhor conduta a ser feita. Doutor, pergunta. Vamos supor, nesse caso, exatamente isso que a Alessandra acabou de Sim. falar. Então, ela foi lá fazer os orçamentos e uma das empresas ofereceu, fecha comigo, que eu te dou uma bonificaçãozinha. Até aí ele não praticou nenhum crime. Ele praticou, sim, uma imoralidade. Gravíssima. Mas ele não praticou um crime. Mas, vamos supor que o síndico aceitou essa vantagem. Tá. Tá? Aí a gente começa a trabalhar num dano existente. Como que essa vantagem aconteceu? A gente superfaturou uma nota, a gente fez uma nota falsa. Uma nota... Quando a gente faz uma nota falsa, a gente já tem um crime. Ah, bom. Aí a gente já tem um crime de estelionato. Uma falsidade ideológica ali na nota, que pode ser absorvida ou não pelo estelionato. Aí você tem um prejuízo. Sim. Aí você prejuízo aí- Porque o financeiro. condomínio tá pagando pro síndico receber. Claro. Ele já paga Aí, pro aham. síndico. É que a primeira etapa, que era uma proteção, por isso que existe a lei da corrupção passiva, corrupção Ok. ativa, já é uma proteção, para nem ter, a gente não chegar a ter o dano. Ok. O crime já foi anterior. Nesse caso, não. Infelizmente, no âmbito privado, a gente vai ter que ter o dano para configurar um crime, para isso ter interesse E penal. houve o dano, né, doutor? Nesse caso, houve o Os dano. moradores, os condôminos foram lesados. Eles com perderam essa 30 mil. prática. Ok. Porque era para pagar 70 mil nesse serviço, pagou 100 mil nesse Pagou serviço. 100 mil. Aham. E aí, até hoje, em razão né, até dessa entrevista hoje, eu conversei com o doutor Edgar, né, que é o delegado do primeiro distrito policial de Londrina, que é a delegacia que cuida de estelionatos, e combinei com o doutor Edgar hoje um procedimento padrão nesses casos específicos de condomínio. E aí? Como pode configurar apropriação indébita, estelionato? Quem tiver uma denúncia para fazer disso, quem tiver informação, notícia de crime desse, né, condôminos que se sintam lesados, grupo de condôminos, síndicos que tiveram, né, em gestões anteriores e detectaram ali essas fraudes, procurar o primeiro distrito. Então agora, graças ao programa, um procedimento padrão. Ótimo. Procurar sempre o primeiro distrito, o doutor Edgar, meu amigo lá, e ele vai atender. Aí ele vai fazer esse primeiro atendimento, registro do boletim de ocorrência. Como ele mencionou, existem casos. Geralmente os casos, quando chegam no primeiro distrito, já são lesões de 300 mil, de 500 mil que estão sendo investigados lá em condomínios de estelionato, ou seja, envolvem notas frias ali, envolvem fraudes, que são condutas diferentes, né? E se ele identificar que não é um estelionato, é uma apropriação indébita, ele vai também fazer o encaminhamento correto para o 5º distrito, já com as oitivas, já com tudo, né, devidamente apurado. Sim. É bom ser acompanhado os condôminos, irem com um advogado, com uma notícia de fato explicando, e com auditoria, porque não adianta você chegar só na delegacia, na frente do delegado e falar, ó, estão roubando lá no meu condomínio. Não é assim. Sem provas. Você precisa de provas. Não, provas a polícia vai produzir essas provas, você precisa de indícios. Auditoria, Ok. indícios. Então, uma auditoria já vai dar esses indícios, os extratos Doutor, bancários uma nota, da... por exemplo, uma nota, tá? Eu tô lá com o meu livro caixa, eu tô conferindo, sou condômino, sou fiscal, sou conselheira fiscal. E eu estou lá, eu vejo um valor muito absurdo, uma poda de árvore, R$10.000. Isso é indício, né, doutor? Isso eu não conheço dos preços, Pode né? ser. Mas pode ser, tipo mas assim, se a uma gente... árvore, R$10.000. Eu que estou no dia a dia, eu sei que uma árvore a gente paga R$1.200, R$900, depende... Os condôminos vão fazer um orçamento, pega 3 empresas disso daí, faz 3 orçamentos e vai ver, ó, não, é R$2.000. Tá Por que errado. a sua é 10? Levantou suspeita. E por que o seu outro serviço também é? Já tem um início forte, ou seja, Ok. algum dinheiro saiu ali de forma indevida. E acontece muito, o GAECO investigou já recentemente, no condomínios como eu disse, não, mas o GAECO investiga, às vezes, em cooperativas, teve caso recente ali de fraudes cooperativas, chegou a R$20 milhões. Fraudes em sindicatos também, de desvio, e é a mesma coisa, a nota fria, nota de empresas desfachada. Então, eu simulo serviços, isso também acontece, isso também fez configurar o crime de estelionato. Então, o síndico e o gestor simulam algum serviço que não ocorreu, uma empresa que não ocorreu, uma olha empresa que só não isso. existe e há o desvio desse dinheiro. Isso é um estelionato. E da Não cadeia. teve- o estelionato é pena de 1 a 5 anos. Da cadeia. Tem que ter- Ó. não vai dar o regime fechado, que o nosso Brasil Você hoje, mesmo, hoje no nosso Brasil, uma tonelada de droga não dá regime fechado mais.
Mas, infelizmente, a nossa lei está complicada, a nossa lei penal. complicado. Mas vai dar Claro, uma penal, responsabilização criminal. E mais, que aí eu acho mais, né, o mais importante, o GAECO atua sempre nesse sentido, a reparação do dano, né, e a descapitalização do criminoso. Então chegou, o síndico lucrou R$500 mil, de repente, com fraude que ele tem praticado ali rotineiramente. Tá? Ele lavou dinheiro para esses R$500 mil? Ele foi o prejuízo que ele deu? Vamos bloquear esses bens. Vamos ressarcir o condomínio e aplicar também sanções. Né, para que ele perca. Porque ele responde, né, doutor? Civil e criminalmente, o síndico, ele é responsável por dano que ele Isso, causou. o condomínio pode acionar civilmente também, né, as indenizações pelos danos, mas criminalmente essa questão patrimonial é muito importante, ela tem que ser resolvida também, né? Então, com os bloqueios, por isso que é importante quando nos procurarem ali, até para terem esse ressarcimento. O valor de 300, 500 mil no fundo de reserva de um prédio, eu acho que faz diferença. 43-99952-0380. O que a gente está falando aqui está fazendo sentido para você? Já aconteceu algo suspeito no seu condomínio? Você já passou por alguma situação? E aí, o que fazer neste momento? Manda a sua mensagem para mim. Se você tiver dúvidas, você pode tirar aqui com a gente. Pode participar via chat do YouTube, @RicTV Londrina. Tem mensagem de telespectador já na tela pra gente. Vamos ver? A Odete perguntou o seguinte: Sara, e quando o síndico some com todo o fundo de reserva? Jesus. Quase R$30 mil. Como assim some? Alessandra, existe isso? Some com o fundo de reserva? Sara, eu vou aqui, não sei o caso específico Ok, desse caso, mas eu vou ok. falar o que acontece muito na gestão financeira do condomínio. Ok. Às vezes o síndico, para ele não jogar as despesas ordinárias naquele mês, para não aumentar a cota condominial, ele faz o quê? Ele vai tirando Fundo do de fundo de reserva. Esse mês passou R$5 mil. Às vezes não é nem maldade, é má formação, é má gestão. E às vezes, ele, como eu falo, o síndico, ele às vezes trabalha o dia inteiro, ele está naquela correria e ele delega essas funções, às vezes, para um gestor, para um administrativo dele, Tá. do condomínio. Tá. E a pessoa vai lançando as notas, depois, opa, estourou o rateio esse mês. E vai tirando Do fundo de reserva. do fundo de reserva. Então, assim, tem que investigar nesse caso como foram gastos esses R$30 mil. Já seria uma investigação, né, doutor? Exatamente, o que a Odete falou, existem casos realmente de desvio de fundo de Sim, reserva. mas às vezes não, né, doutor? Às vezes não. E aí é o caso também que é apurado. É o mesmo caminho que a gente já combinou agora aqui, a partir de hoje, combinar desse caminho. Ok. Procurar a doutora Edgar no 1º Distrito Policial, Delegacia de Estelionato. Esse caso específico não ficaria com ele, mas ele daria o atendimento, faria o boletim de ocorrência e encaminharia para o 5º Distrito, que daí o crime não é mais estelionato, é apropriação indébita. Apropriação indébita. Existem casos. E pelo que a Odete está falando, Tem realmente, que né? ver no que se Tem enquadra, que ver se o né? síndico não gastou lá com o spa, no cabeleireira. Pelo amor de Deus! Na manicure, Pelo né, amor doutor? de Deus! Exatamente, é a apropriação indébita. 43-99952-0380. Participa comigo, manda suas dúvidas. Pode participar via chat do YouTube, @RicTV Londrina. Mais mensagem de telespectador na tela pra você. Vamos ver. A Dani Viana mandou o seguinte: Sara, no meu condomínio não tem conselho consultivo. Fere alguma lei? Não teve assembleia, moradores não sabem disso. Opa! Não tem conselho Consultivo não é o fiscal, né? Tem que ver. Aí, nesse caso, Sara, eu aconselho sempre ver o regimento e a convenção interna do condomínio. Do condomínio, ok, tá. Porque assim, o conselho Pode fiscal... variar. Pode. Tem convenções e regimentos que falam que tem que haver 3 do conselho fiscal e 3 do consultivo. Ok. E tem casos que o fiscal, essas 3 pessoas, já faz o consultivo. Então, nesse caso, deve ter o conselho fiscal, com certeza, no condomínio. Com certeza, tá. Isso é muito importante, tá, gente? Ó, e esse quadro, ele é de utilidade pública, é realmente para tirar suas dúvidas, é realmente para trazer uma solução para os seus casos. Eu não sei o que fazer. Procura, o telefone tá no vídeo, a gente sempre coloca para você. Entre informações com o GAECO, pode perguntar aqui pra gente, a Fernanda também me encaminha, a Alessandra tá aqui para tirar todas essas dúvidas também e trazer convidados que vão nos esclarecer essas dúvidas que a gente tem. A gente também não é obrigado a saber tudo, só que a gente precisa perguntar. Então vamos na fonte, por isso que a gente chamou o doutor aqui. O telefone do GAECO tá aqui no vídeo para você, qualquer coisa você pode também entrar em contato, tá bom? E é o seguinte, levantou suspeita? Tá estranho? Levanta, apura todas essas informações e vai atrás disso. Não deixa passar, porque às vezes o rombo pode parecer pequenininho no começo, mas se você deixar, vira uma bola de neve e o rombo fica gigantesco. E daí vai pesar no bolso de todo mundo. É ruim para todo mundo, né, É doutor? ruim para todo mundo.
Doutor, queria agradecer que você veio, foi um prazer. Obrigada, foi uma honra tê-lo aqui, tá bom? Prazer foi meu, Obrigada Sara. mesmo. Alessandra, prazer foi Ah, eu meu. que Obrigado. agradeço. Ale, obrigada. Achei Eu que foi que tão agradeço. importante esse assunto hoje. Obrigada. Que legal a gente trazer isso, a gente esclarecer. Eu acho que é muito legal a gente dizer que esse é o objetivo do nosso área Sim, comum. sim. Que mais que a gente pode tratar aqui? Qualquer assunto relacionado a condomínio? Qualquer assunto, qualquer assunto. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, Sara, eu preciso de tal assunto relacionado, sei lá, a pet, relacionado ao meu vizinho, é barulho, seja o que for, importunação, a gente pode falar aqui. Qualquer assunto, Sara. O condomínio é uma comunidade, é como se fosse uma pequena cidade, um bairro. Sim. Então ele tem as leis também, tem as dúvidas, tudo. Nós temos tantos assuntos para trazer aqui. Então, muito entendeu? importante. Até o doutor, eu até gostaria de convidar ele de uma outra Pode noite. voltar mais vezes, por favor, doutor. Tá convidado, tá bom? Obrigado, com Tá certeza. intimado já, doutor. Tá intimado. Não, virei sim. Doutor Ricardo Jorge, é um prazer recebê-lo. Obrigada. Obrigada, Lê Ruiz. Obrigada, É um prazer, obrigada. gente. Quinta-feira que vem tem mais área comum pra você. Suas dúvidas, manda pra gente no 439-9952-0380. E já começou o nosso alerta de ofertas Inverno Baby Go Outlet. A oportunidade que você esperava para garantir as melhores peças para os pequenos e com preços imbatíveis. São 60 mil peças a partir de R$ 6,90. O preço máximo, R$ 69,90. É isso mesmo. Linha bebê e infantil com preço de fábrica. Você vai encontrar qualidade de shopping com preços de outlet. E o melhor, descontos progressivos para você levar mais pagando menos. É muito mais estilo e economia para os seus filhos neste inverno. Não perca essa oportunidade de garantir as melhores ofertas da estação. E ainda, pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros e sem parcela mínima. Onde fica o Baby Go Outlet? Rodovia Melo Peixoto, 1059, Cambé, em frente à Coca-Cola. Alerta de ofertas inverno, Baby Go Outlet. Bora pro intervalo rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente vai falar. Será que os signos escolhem o amor? Opa, eu não sei. Mas essa resposta a gente vai ter depois do intervalo. Eu volto já já. Não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Amanhã, logo após Power Campão Brasil, Celso Zucatelli apresenta Quilos Mortais. Ver mais. Oferecimento. Outlet Center, Baby Go Outlet e Outlet.go. Trocar de plano de saúde? Jamais! Aqui é Unilover. Com a Unimed, eu tenho mais de 1.200 médicos